Olá, Darwin, olá a todos. Mais uma semana aqui discutindo assuntos relevantes de toda a região. E conta pra gente a polêmica, essa última, Darwin. Pois é, a mais recente do namoro Bolsonaro-PL foi que desmarcaram a data da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido de Valdemar Costa Neto, que estava previsto inicialmente para o dia 22 agora. Então, Darwin, a gente comentou, né, nossa última conversa, e você ainda comentou, ainda falou que esse namoro poderia durar pouco, né? E parece que foi antes do que a gente esperava. Pois é, eu estava imaginando que esse atrito fosse acontecer depois da assinatura da filiação do Bolsonaro ao partido, quando ele já tivesse dentro do partido, ele viesse, então, a querer mandar além dos limites impostos pelo presidente Valdemar Costa Neto. Mas não foi isso que aconteceu. Parece Bom, que a confusão veio antes do casamento ou do pré-casamento, né? bom, foi anunciado, na verdade, o adiamento da filiação. Você acha ainda que pode ocorrer a filiação? Comenta pra gente. Olha, a questão ainda está sendo muito discutida, mas eu acho que a filiação vai acabar acontecendo, até porque o presidente Jair Bolsonaro não tem muita outra alternativa senão ficar com o PL. Ele não pode abrir mão do Centrão, porque ele corre o risco de ser empichado, ele corre o risco de perder o mandato. Há denúncias fortes contra ele, inclusive, de crimes que teriam sido cometidos durante a pandemia, como mostrou aí a CPI da Covid-19, e ele não pode ficar sem uma cobertura partidária forte que está sendo dada a ele pelo Centrão. Então, eu acho que não vai restar outra alternativa para o Bolsonaro, senão buscar uma saída honrosa, vai se buscar alguma coisa para que ele saia por cima dessa história, dizendo que foi tudo mal entendido e que, na verdade, tudo vai caminhar bem, que o casamento vai acontecer. É isso que deve ocorrer. Explica então para a gente essa questão de São Paulo, né? Que foi isso que parece que motivou todo esse atrito e essa preocupação do presidente. A confusão começou no domingo, na madrugada de domingo. Bolsonaro já em Dubai e Valdemar Costa Neto em Mogi das Cruzes, e os dois trocando informações pelo telefone. E a conversa foi se agravando. Aí Bolsonaro veio com uma história um tanto quanto estranha. Ele disse que precisava ainda conversar com o Costa Neto sobre questões de ordem ideológica, que precisava de ver alinhar a posição do partido com as questões como relações exteriores, quer dizer, coisa de governo, coisa de Estado, que não tem nada a ver com o partido. Mas aí se acabou chegando no ponto que é o calcanhar de Aquiles dessa questão inteira, que é exatamente a questão do acordo feito previamente pelo PL, de Valdemar Costa Neto, com o vice-governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia. O vice-governador vai ser candidato a governador e o PL se comprometeu em dar apoio a ele. Apoiando o Rodrigo Garcia, naturalmente que isso vem junto o João Dória de presente, se é que o João Dória vai vencer as prévias do PSDB. Mas isso acabou criando um problema muito grande em relação ao presidente. O presidente, de repente, achou que ele tinha que ter um representante, ele tinha que ter um candidato a governador do principal estado. Por quê? Porque foi o estado de São Paulo que elegeu praticamente o Jair Bolsonaro, foi ele que bancou a eleição do Jair Bolsonaro, e ele está muito, mas muito mal aqui em São Paulo. Ele anda caindo terrivelmente nas pesquisas de opinião. Aqui há uma rejeição muito grande no estado de São Paulo em relação à figura do presidente Jair Bolsonaro, e ele então achou que tinha que o partido dele lançar um candidato forte aqui. Mas quem seria esse candidato forte? Ele tem duas opções. Uma seria o próprio filho dele, Eduardo Bolsonaro. E a segunda opção seria o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. Agora,
Nenhum nem outro são de São Paulo, nenhum nem outro fala a linguagem de São Paulo, e o eleitorado de São Paulo não vai engolir simplesmente alguém que o presidente Bolsonaro jogou aqui para ser governador de estado. Quer dizer, a situação ficou assim. E aí, o Costa Neto, já tendo fechado com o Rodrigo Garcia, falou para o Bolsonaro que não ia abrir mão de São Paulo, não ia abrir mão do acordo, e a coisa foi se avolumando, bate-boca foi chegando a um certo ponto e que, segundo alguns setores, coisa desandou para alguns palavrões tal. Pelo que eu soube, isso aí foi um pouco de exagero de alguns órgãos de imprensa. Pois eu não teria atingido esse nível, até porque se chegasse ao nível que disseram que chegou, eu acho que ficaria inviável um retorno para a mesa de negociação. Mas houve, então, esse adiamento e o caso de São Paulo continua indefinido. Agora, tem uma luz no fim desse túnel aí, que é a seguinte: há uma solução que está sendo avaliada por muitos, que seria João Dória perder as prévias para o candidato lá do Rio Grande do Sul, o atual governador do Rio Grande do Sul. Se João Dória perde as prévias, não haveria necessidade de o atual vice-governador, Rodrigo Garcia, se alinhar a esse candidato do PSDB a presidente lá do Rio Grande do Sul. E aí as coisas ficariam mais fáceis para uma aproximação de Garcia, de Bolsonaro e vice-versa, e as coisas poderiam se arrumar. Mas eu acredito que o acordo vai sair ainda, e o caso de São Paulo acabou se encontrando essa alternativa. Agora, precisa saber se Dória leva ou não leva as prévias do PSDB. Essa é a grande interrogação que a gente vai saber no domingo. E até aí pode ter muita gente trabalhando já para que as chances de Dória, que já não são muito grandes, venham a ser ainda mais reduzidas. O Darwin, tem problemas também em outros estados? Problemas parecidos? Tem muita coisa, e o jornal o Globo do Rio, desta quarta-feira, traz um levantamento que mostra que o PL integra a base de 15 governadores, dos quais pelo menos 7 deve reforçar o palanque de adversário de Bolsonaro. Então, veja bem como está a situação. Então, a gente tem o seguinte quadro. No norte e na região centro-oeste, ou melhor, no sul e no centro-oeste, há uma certa afinidade dos políticos com a aliança PL-Bolsonaro. Já no Nordeste e no Norte do país, aí os políticos estão torcendo para que essa confusão, a vida no último domingo, ela venha a ganhar mais força. Enfim, estão torcendo para que o acordo não seja fechado e que cada um fique à vontade para fazer o que bem entende. Na verdade, hoje à tarde, ou quarta-feira à tarde dessa semana, o Valdemar Costa Neto vai se reunir com os dirigentes estaduais do PL, e esse encontro vai ser em Brasília. Costa Neto viajou na terça-feira para Brasília para mapear onde é que estão aí os principais entraves para o ingresso de Jair Bolsonaro. Quer dizer, se vai se fazer essa reunião hoje, na quarta-feira, é um indicativo de que ele ainda tem esperanças e que as coisas não estão tão ruins assim como parece. O Valdemar é muito bom em termos de articulação política. Eu acredito que ele vai conseguir arrumar as coisas de forma que ele possa contornar esse ingresso de Jair Bolsonaro. Agora, o que chama a atenção, José, é que isso aí não era para estar acontecendo agora, né? Isso aí era coisa para se acontecer mais lá na frente, mas, pelo visto, o desencontro veio bem antes. Agora, você me pergunta, isso aí vai ter acordo, vai chegar ao bom termo? Pode ser, inclusive, que Jair Bolsonaro tenha tensionado a corda
para ver até onde Valdemar Costa Neto poderia ser levado. E, pelo visto, não foi para muito longe, não. Essa tensão ficou num cabo curto. E isso é um indicativo de que, se Bolsonaro entrar, ele vai ter que seguir um pouco as regras de Valdemar Costa Neto. Agora, Valdemar quer que esse acordo viabilize, porque ele vê nesse acordo a possibilidade de crescimento do partido dele de uma forma como nunca ele poderia ter imaginado, embora ele tenha sempre pretensões muito elevadas, muito altas, jogue sempre pesado por isso, mas o partido está chegando a um ponto que pode ser o ápice do PL, tendo o presidente da República como o seu integrante. É um negócio, não é brincadeira, politicamente isso não. Agora, tem um outro aspecto ainda dentro dessa confusão toda, José, que é a questão do fundo partidário. Bolsonaro precisa estar dentro do PL, porque essa união de Centrão e Bolsonaro e PL dentro, isso aí resulta numa grana de fundo partidário e fundo eleitoral, coisa superior a 1 bi. Estou falando de R$ 1 bilhão. Esse dinheiro vai ter que ser administrado para a campanha presidencial. Então, é muita grana e isso tudo faz parte desse jogo difícil, mas que eu tenho esperança, não, acredito que, por conta desses fatores todos, isso vai se chegar. Eu não sei se é bom termo, mas vai se chegar a um acordo. Isso aí eu tenho quase certeza que vai acontecer. Aldar, você conhece bem aí o político mogiano, né? E até pela característica dele de ser uma pessoa que no meio político, né, nos acordos, enfim, nas negociações, ele realmente tem uma palavra incisiva. Eu acho que essa situação toda que o presidente causou deve ter provocado uma irritação muito grande, né, no Valdemar Costa Neto. Eu não tenho dúvida, viu? Por isso que, quando falaram lá dos palavrões, tal, embora ele tenha negado isso para amigos aqui de Mogi das Cruzes, que a coisa não chegou nesse ponto, e, aliás, o Estadão de quarta-feira também disse que houve um certo exagero nisso, que a coisa não chegou no limite como foi colocado por alguns. Mas não há dúvida nenhuma que Valdemar Costa Neto, quando provocado, ele sabe reagir e reage muito duro. Você quer ver um exemplo disso? Foi quando o PP, do Ciro, não do Ciro Gomes, do outro Ciro, que é o presidente do partido e que integra o governo Bolsonaro, quis criar uma confusão para cima do PL para impedir que o Bolsonaro se filiasse ao PL e fosse para o PP. O Ciro foi lá falar para o Bolsonaro que o PL tinha muita coisa, tinha a secretaria de governo praticamente nas mãos dele, e que tinha ministério, secretaria disso, secretaria daquilo, e Costa Neto foi lá e disse poucas e boas para o Ciro Nogueira, e como disse também para o pessoal do PRTB, falou: eu não ando fazendo fofoca de vocês aí, dizendo que vocês têm isso dentro do governo. Então, se vocês querem levar a coisa nesse nível, a gente pode descer nesse nível também, certo? E tanto que o pessoal limpou a área, deixou o caminho livre para o PL negociar diretamente com o presidente. Esse é o estilo Costa Neto. Ele sabe bater e bate forte na hora que precisa. Bom, Darvel, agora então é aguardar as cenas do próximo capítulo. E as cenas dos próximos capítulos, elas estão acontecendo dia após dia, porque eu nunca vi tanto noticiário em cima do PL de Valdemar Costa Neto e de Bolsonaro como nesses últimos dias. É o tema da semana na política, sem dúvida nenhuma. E pior que a novela mexicana. Pelo menos novela mexicana costuma ter final feliz, né? Vamos ver se essa aí tem. Darvel, obrigado. Boa semana. Valeu, vamos nessa.